Olá pessoal, bem-vindos a esse segundo trabalho da disciplina de planejamento do processo. Eu sou o Gabriel Fraga e novamente com a Aline Rocha e Ricardo Delgado apresentaremos esse trabalho. O título do trabalho do artigo que estudamos, em tradução livre, seria um sistema de subtração de features para peças rotacionais baseado em conceitos de remoção de metal e de manufatura. A agenda da apresentação, então, inicialmente faremos um resumo, depois a análise da metodologia, algumas discussões, também traremos um trabalho similar que foi encontrado na literatura e, por fim, algumas informações. As informações do trabalho aqui, né, ele foi publicado no International Journal of Advanced Manufacturing Technology, e foi um trabalho de pesquisadores do Reino Unido e do Iraque, né, publicado em 2020. As palavras-chave incluem subtração de features, o reconhecimento de features, peças rotacionais e também o CAPP automático. Então é importante ressaltar onde esse trabalho está inserido, né? Então os autores já tinham feito uma publicação inicial em 2009, em que foi desenvolvido, como eles chamam aqui, né, um Smart Interactive Feature Recognition System, utilizando o tipo de arquivo STEP. E aí, nesse trabalho de 2020, então, é uma continuação em que eles fazem um estudo de caso. E esse trabalho está inserido no escopo de um projeto maior, cujo objetivo é desenvolver um CAPP automático. Então, para introduzir o tema do trabalho, né, foi usada a seguinte definição do problema. Temos um componente a ser usinado, né, e aqui a numeração de F1 até F8 indica as features desse componente, é um componente de torneamento, uma peça rotacional. Então, temos também a geração do blank, ou seja, o tamanho mínimo de material em bruto que deve ser reservado para que essa peça possa ser usinada, né? E aí quando a gente começa a utilizar alguma metodologia de reconhecimento de features, podem ocorrer casos como esse de cima aqui, em que as features foram devidamente reconhecidas, né? Então são essas regiões coloridas A, B, C, D e E. Entretanto, elas não representam ou não condizem com uma estratégia de usinagem que seria efetivamente utilizada. Fazendo algumas melhorias, pode-se chegar nesse caso aqui embaixo, em que já foi reconhecido regiões diferentes, entretanto ainda não condizem com a realidade do que realmente seria utilizado, né? Então, o caso ideal seria esse aqui da direita, em que as features foram reconhecidas, devidamente reconhecidas, e as regiões de remoção de material elas foram indicadas como é mostrado aqui, em A, B e C, né? Então, pode-se prever que haverá diferentes ferramentas e diferentes parâmetros de processo, mas elas são condizentes com a realidade do que seria a estratégia de remoção de material. Bom, então dentro do contexto de CAPP existe o desafio tecnológico do reconhecimento automático de features, e dentro disso, a análise de volumes intermediários ou features que se interseccionam também é um gap no conhecimento, ou muitas alternativas são propostas. Então, o nosso trabalho inicia a revisão da literatura com um trabalho de 1998, né? Foi apresentado por Tseng e Joshi, e nesse trabalho o reconhecimento de features prismáticas e rotacionais foi apresentado, no caso de peças de fresamento e torneamento. Um problema foi a ambiguidade em features complexas, então existia uma ambiguidade de interpretação. Em 2000, um outro trabalho por Somaz e Kochineves
foi apresentado um algoritmo de 3 etapas para lidar com volumes intermediários, e isso foi feito por meio de uma representação alternativa de features, utilizando AND OR, estratégias de separação aqui das features. Depois, em 2003, foi apresentado um método de decomposição de área 2D, features com ou sem intersecção, e foi utilizado ambas as possibilidades. E aí, o exemplo de caso que foi utilizado foi o torneamento de peças assimétricas, né? Então, peças simétricas em relação ao eixo. E aí, em 2014, Osama e colaboradores fizeram um método para exclusão de interpretações indesejáveis em peças rotacionais. Então, esse foi basicamente o breve resumo da literatura dentro do contexto de análise de volumes intermediários. Foi apresentado pelo artigo que estamos analisando. Agora o Ricardo vai entrar efetivamente na metodologia. Iniciando a apresentação da metodologia de reconhecimento e subtração de feature desenvolvida pelos autores, ela foi dividida em 7 etapas. A primeira etapa consiste em encontrar as features com valor máximo em x. Ou seja, o sistema vai escanear todas as faces das features finais do projeto da peça e verificar os seus valores na coordenada x, e descobrir quais features têm o valor x igual ao valor x máximo observado, que corresponde ao x máximo do tarugo. Neste exemplo, a gente vê que uma feature possui um valor x igual ao valor x máximo do tarugo. Dependendo do projeto da peça, mais de uma feature pode apresentar o valor x máximo observado. Neste exemplo, a gente vê 3 features que possuem o valor x máximo observado. A segunda etapa consiste em agrupar as features que têm o valor x máximo observado e estão conectadas entre si. Neste exemplo, a gente vê à direita que 3 features estão conectadas entre si devido a 2 pontos de valor x máximo observado. O canto convexo, a superfície cilíndrica e a superfície cônica, ambas possuem 2 valores x máximo em comum, assim como o grupo à esquerda, que possuem 4 valores x máximo em comum e estão conectadas por esse rebaixo. Na terceira etapa é realizado o escaneamento das features baseadas no valor de referência x observado. Então, é realizado o escaneamento de cada feature da peça baseado nos valores de referência dos grupos encontrados na etapa anterior. O processo de escaneamento é aplicado para cada feature dentro do grupo. Inicia-se pelo lado direito, caminhando em direção à direita, até o sistema satisfazer 2 condições: se a feature inclui o mesmo ou maior valor x observado, ou se o escaneamento atingir o lado mais distante do tarugo. Bom, no primeiro exemplo, inicia-se o escaneamento a partir da feature de referência que contém o valor x máximo observado, caminha-se para a direita, encontra-se uma face cônica, uma superfície cilíndrica e um faceamento, e atinge-se o valor z máximo do tarugo. No segundo exemplo, partindo-se para a direita do ponto de referência, encontra-se uma superfície cônica, uma superfície cilíndrica, um rebaixo, outra superfície cônica, até encontrar outra feature de valor x máximo observado, satisfazendo as condições do escaneamento. O mesmo procedimento é realizado para a esquerda, partindo-se de pontos de referência. Assim, quando uma condição do escaneamento é satisfeita, é formado um pacote de feature. Esse pacote é enviado para análise na etapa 4. Então, na etapa 4, cada pacote de feature possui um valor x de referência e um segundo maior valor de x. Nessa etapa, vai ser encontrado qual é o segundo maior valor de x dentro do pacote. Neste exemplo, a gente vê que o canto arredondado possui tanto o valor x máximo quanto o segundo maior valor de x. Neste outro exemplo, a gente vê que uma feature secundária da peça possui os segundos maiores valores de x. Na etapa 5,
vai ser desenhada as faces da feature intermediária baseada nas informações adquiridas até o momento, do valor x máximo observado e dos segundos maiores valores de x. A criação da feature intermediária é baseada nas faces da primeira e da última feature do pacote e no segundo maior valor de x. Esses fatores vão ajudar a desenhar o contorno da feature intermediária, que é a feature que vai delimitar o volume de material a ser usinado primeiramente, assim dando origem à subtração de features e ao processo de usinagem. O sistema calcula primeiramente a face F1. O ponto inicial da face F1 é baseado no x máximo observado. O ponto final da face F1 é baseado no segundo maior valor x observado dentro do pacote. Posteriormente, desenha-se a face F3. O ponto final da face F3 é de acordo com o x máximo observado e o ponto inicial de acordo com o segundo maior valor de x. A face F2 vai ser uma linha horizontal que liga a face F1 à face F3. Assim, o volume delimitado por essa face vai ser o primeiro a ser usinado. Aqui a gente pode observar a face F1, a face F3, a face F2 ligando a A1 a A3 e em verde o volume de material delimitado por elas, que vai ser o primeiro a ser usinado. No outro exemplo, a gente pode observar o ponto inicial da face F1, o ponto final, o ponto inicial e final da face F3 e a delimitação do volume a ser removido. Observamos que o ponto x máximo observado, o segundo maior valor de x, eles são determinantes para o desenho do volume a ser removido. Assim, é realizada a usinagem da feature intermediária. Na etapa 6, basicamente, após a usinagem da primeira etapa, é pego o material remanescente e realizado todo esse processo novamente em loop. Então, os mesmos processos descritos anteriormente são aplicados em loop para cada etapa, determinando as features intermediárias para serem removidas do tarugo, até que as features finais tenham sido fabricadas. O mesmo pacote de features vai sendo retrabalhado desde a etapa inicial, determinando novos valores de x máximo e valores de x secundários. Aqui a gente vê a evolução do processo de subtração de features até a fabricação da peça final. Na etapa 7, o sistema apenas verifica a possibilidade de repetições e redundâncias. Então, o sistema é capaz de verificar se duas features de referência estão caminhando em direção a uma outra, e se isso é redundante, o sistema não armazena essas informações e reinicia o loop novamente. Para superfícies internas e formatos internos, o sistema trabalha da mesma forma, só que ao invés de considerar valores x máximo, ele trabalha com valores x mínimos. Ou seja, para um tarugo maciço, o valor x mínimo vai ser o ponto central. Ao invés de trabalhar com o segundo maior valor de x, ele vai trabalhar com o segundo menor valor na coordenada x. Assim, vai executar o mesmo processo de subtração de features até a obtenção da fabricação das features finais. Agora nós vamos ver o estudo de caso feito pelos autores para aplicar esse método da subtração de features, e eles utilizaram essa peça rotacional que vocês estão vendo aqui. Então, essa peça ela tem uma forma externa que tem 15 features de projeto identificadas pelo sistema SI-AFR. Então, nós vamos ver como é que esse método de subtração de features cobriu essa forma externa primeiramente. Então, a etapa 1 identifica o maior valor de x observado, que vem a ser o convexo F9, e a etapa 2 ela não vem a ser necessária, porque F9 é o único que cumpre esse requisito de ter o valor igual ao x observado, o valor do Blank, então não é necessário o agrupamento de features. A etapa 3 identifica pela digitalização das features do lado direito de F9, 9 features, né, de F9, F8, F7 até F1. Aqui a etapa 4 identifica o segundo maior valor de x
que está entre a face cilíndrica F8 e o convexo F9. A quinta etapa determina, então, a primeira feature intermediária e as suas 3 faces para usinagem. E dessa forma o processo é repetido nesse loop, e o loop vem a ser a sexta etapa, né? Que gera novos valores máximos de X dentro de cada pacote e, por consequência, vai gerando novas features intermediárias. Lembrando que a etapa 7 realiza o cuidado, né, para que não haja repetição das features intermediárias formadas. No lado direito de F9 são feitas então 3 features intermediárias e, a partir dessa terceira feature, são observados 3 recursos que precisam ser feitos de forma independente, que nós vemos nas figuras a seguir. Esse canto convexo, que é o F2, a ranhura quadrada F4 e o faceamento também. Depois da terceira feature intermediária, então, essas três features independentes foram identificadas pelo sistema. Depois ainda existe uma quarta feature intermediária no lado esquerdo agora de F9, e depois dela, ela já cobre o lado esquerdo de F9 e as 3 faces cilíndricas, né? F10, 12 e 14, sobrando os recursos independentes F11, F13 e F15, que são essa ranhura com 2 cantos, a ranhura cônica e faceamento. Passando agora para as formas internas, a forma interna passante, ela vai acontecer de forma análoga ao processo anterior, só que agora o sistema identifica o menor valor de X, que nesse caso é correspondente a F2 e F4. Então, esse primeiro furo passante, ele já cobre tanto F2 quanto F4, é o primeiro recurso intermediário, e depois é necessário usinar de forma independente a feature F1 e a feature F3. Já para as formas internas frontal e posterior, o sistema identifica o centro da extremidade fechada e a feature que contém essa extremidade fechada, que nesse caso é a ranhura axial direita F2, e a partir dela é identificado a feature independente F1. De forma análoga acontece para a forma posterior, exceto que a feature F2, que é a ranhura axial esquerda, contém aqui a extremidade fechada, e a varredura acontece a partir dela para o lado esquerdo, para achar essa outra feature F1 aqui. Então, resumidamente, foram cobertas essas 4 formas, uma externa e 3 internas. A forma externa tinha identificado pelo sistema 15 features de projeto e elas foram cobertas em 10 features, entre intermediárias e independentes. A forma interna passante, que tinha 4 features, foram cobertas em 3 features, entre intermediárias e independentes. E a forma interna frontal tinha 2 features e elas foram cobertas também em 2 features, uma intermediária e uma independente. A mesma coisa aconteceu com a forma interna posterior, então as duas não tiveram redução no número de features através desse método. Bom, só para complementar o estudo de caso, aqui é mostrado como é a interface com o usuário no caso do sistema que foi desenvolvido. Então, o usuário consegue ver se foi uma feature externa ou interna, a sequência que ele está analisando, o nome da feature e também as respectivas coordenadas cartesianas de cada face, né? Então, passando agora para conclusões e discussões deste trabalho, foi feito, os próprios autores fizeram uma análise da metodologia que eles desenvolveram, uma análise qualitativa, né, uma comparação com softwares CAM comerciais. Então, a comparação foi feita no âmbito de que softwares CAM ou
de manufatura auxiliada por computador, eles geram uma sequência de segmentos conectados e eles criam um único objeto planar, como está mostrado nessa figura aqui para uma peça exemplo. E depois, uma análise posterior de seleção de estratégias de usinagem, escolha de ferramentas, exige um usuário experiente, alguém com conhecimento de usinagem, né, para que faça, por exemplo, a seleção da ferramenta de desbaste ou do bedame para a realização do canal e definição de parâmetros e estratégias de trajetória adequada, né? E os autores alegam que o sistema de CAPP automático ele não requer a experiência prévia do usuário. E aí dados de geometria e topologia das features permitiriam a automatização de todos os processos, inclusive a geração de código G e seleção de ferramentas. Entretanto, isso não é apresentado neste trabalho atual, é apresentada uma proposta de desenvolvimento futuro. Bom, para concluir, o sistema desenvolvido é capaz de reconhecer features pré-determinadas ou novas features, né, o que é uma coisa bem interessante, e também resolve casos simples de intersecção de features. Um ponto a ser considerado, que os próprios autores reconhecem, é que o reconhecimento de features complexa requer mais investigação. Então, novamente, esse sistema foi desenvolvido por meio de uma técnica de subtração de features e foi encontrada uma solução ótima para cada caso de intersecção. Então, como eu tinha mencionado no início, esse trabalho é parte de um projeto maior que visa desenvolver um CAPP automático. E aí, em trabalhos futuros, né, serão feitas a seleção automática de ferramentas de corte, condições de corte, seleção de processo e até a sequência de operações com o código G. Do trabalho que estamos analisando é isso, e agora a Alice vai trazer uma análise da metodologia e também algumas discussões. Essa figura à direita é uma figura apresentada na metodologia do trabalho e apresenta uma peça na qual o ponto vermelho identifica o maior valor de x e os pontos verdes são ali a altura do segundo maior valor de x. E para este caso, para essa peça, o maior valor de x não pertence à feature de referência, que é o convexo, onde se encontra o ponto máximo. Assim, a face 3 dessa feature intermediária não vai conter por completo o contorno da feature final, acontecendo isso aqui. Então, aqui embaixo a gente vê essa descontinuidade, né? Então, nós temos um arco em azul e um arco em vermelho para mostrar um sendo contemplado por essa feature intermediária, o azul, e o vermelho não. Então, essas curvas demonstram que essa feature ela não vai ser usinada em uma única etapa, ou seja, a ferramenta ela não vai seguir a trajetória da curva completa dessa superfície. Em termos práticos, essa interrupção da usinagem em uma curva pode levar a imprecisões no processo de fabricação dela, ou seja, uma descontinuidade física perceptível pode ser causada na superfície dessa peça. Então, considerando que essa superfície possa ser crítica para o funcionamento da peça, o sistema não leva em consideração a funcionalidade dessa superfície, através desse método apresentado. Os trabalhos similares, encontramos um trabalho na literatura que ele foi utilizado um reconhecimento de features em peças CNC, mas nesse caso para operações de fresamento, né? Ele é um trabalho de 2014. Então, nesse trabalho também foi mencionado que a habilidade para lidar com intersecção de features tem sido um benchmark informal para aceitabilidade industrial de sistemas de reconhecimento de features, porque senão o sistema ele acaba ficando muito digamos, muito acadêmico, né? Porque a intersecção de features vai ser uma realidade quando se tem uma peça um pouco mais complexa. E foi observado que não existe uma solução ampla capaz de lidar com intersecções arbitrárias de features sem intervenção humana.
Então esse é um contraponto ao que estava sendo proposto no trabalho, que era desenvolver um sistema CAPP totalmente automático. Então os autores utilizaram peças prismáticas com esses POPs, que podem ser vistos aqui, e eles foram reconhecidos separadamente, né, e depois foi feita a geração de código G tanto para o comando Siemens quanto FANUC, e ambas as peças conseguiram ser realizadas. Então, de forma breve, aqui não vai dar para entrar em muitos detalhes, mas também foi utilizado um sistema de reconhecimento de features que foi capaz de lidar com algumas features que se interseccionam, né? Então, a gente conclui por aqui, agradece pela atenção de todos e estamos abertos para discussão.